Vamos nessa, rapaziada. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui da Dortec Academy. E estamos voltando, né? Agora um novo nível de conteúdo, em um novo momento agora. E, bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E aqui é o podcast Desafios Reais, o de hoje, né? Desafios Reais do Projetista 3D. Pois é. Bom, aqui a gente discute estratégias e boas práticas para que você desenvolva, né, na sua carreira como projeto 3D. Quer seja em qualquer ramo da indústria, né, a gente vai entrar um pouquinho mais. Bom, a gente está de volta agora, a gente parou um tempinho que está reestruturando, né, os nossos conteúdos para que fique mais interessante, fique mais bacana e que leve você que quer ser um projeto 3D de uma forma mais rápida para um nível bacana e que você se encaixe e desenvolva na indústria automotiva ou na indústria de embalagens, na indústria de compósitos, por exemplo, em toda a parte de projeto 3D, desenvolvimento, né? E o bacana assim que a gente vai ter dois momentos agora, né? Falando um pouco sobre como é que vai ser desenrolar das lives, a gente vai ter as terças-feiras, aonde a gente vai falar um pouco mais sobre carreira, sobre desenvolvimento de carreira, como que você vai chegar nesse nível, como que você vai desenvolver em um menor tempo possível, né, no desenvolvimento da sua carreira, tá. E nas quintas-feiras, né, hoje, como no caso hoje, a gente vai ter uma live um pouco mais técnicas. A gente vai passar dicas de como você trabalhar, como você desenvolver, usando software, usando as tecnologias, as técnicas de projeto 3D voltado para essa área, tá. E não esqueça, nós vamos começar uns conteúdos agora, voltar usando, por exemplo, um carro automotivo, né. Só que olha só, como eu sempre falo, e é super importante frisar isso, é o seguinte: a indústria automotiva, um projetista 3D que trabalha, que tem know-how na indústria, que já trabalhou, trabalha na indústria automotiva, ele consegue migrar para as outras áreas de projeto 3D, certo. Então, você aprender projeto 3D usando técnicas para desenvolver produto com carro, você pode trabalhar em qualquer indústria, no Brasil ou fora do Brasil, né, como projetista 3D. Então, fica ligado, porque essas técnicas que a gente passa aqui são técnicas que você desenvolve e você pode usar ela em outras áreas, por exemplo, em áreas de composto, em áreas de brinquedos, de embalagens e tudo mais, tá? Então, projeto 3D. Bom, a gente vai começar agora aqui, né? Vou te mostrar aqui. E hoje a gente vai dar dicas valiosas. Qual é o tema da live de hoje? Dicas de como projetar um banco de forma rápida e assertiva, um banco automotivo. Projeto de um carro. A gente vai começar hoje aqui ter esse bate-papo. E aí, no decorrer das próximas lives, a gente vai desenvolver parte desse banco, né? E aí você vai desenvolver esse mindset de como trabalhar em uma grande indústria como essa. E eu vou te ensinar algumas ferramentas para que você use aí também no desenvolvimento de peças, enfim, no seu trabalho. Beleza? Eu vou mostrar aqui o meu carro, só um minuto. Bom, esse aqui, ele é o Blue. Bacana, né? Então, esse aqui é o Blue, que é um carro. eh, Ele é um carro didático, né, é o carro da nossa parceira da Soul Systems, então ele é um carro para treinamento mesmo, para exposição, e a gente ensina muitas técnicas, né, para o desenvolvimento aqui desse veículo. Esse veículo vai ser fantástico, a gente vai usar ele bastante e vamos te ensinar muitas coisas, superfície avançada, superfície classe A usando Ice and Surf, engenharia de produto, né, técnicas de projeto 3D, então vai ser muito bacana toda essa linha, dessa nova linha editorial agora. Massa, então vamos lá, vamos no nosso querido amigo Blue aqui. E aí, como eu falei, a gente vai agora, né, a gente vai dar 3 dicas importantíssimas para que você desenvolva essas habilidades na parte de projeto 3D, né. Eu vou dar ao longo da live aí, vou dar essas dicas bem valiosas, certo? E no final dela, no final dessa live de hoje, eu vou dar uma super dica que vai te ajudar aí na sua carreira, na sua profissão, muito fantástico. Então fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender mesmo, pode ter certeza absoluta, certo? Bom, vamos lá. Bom, a gente vai começar aqui agora o seguinte.
eu vou dar um raid aqui, né, na carroceria do meu carro, porque a gente vai ficar focado na parte interna do veículo, né. E aí é o seguinte, ó, toda a indústria, principalmente a indústria automotiva, né, de aviões, motos, enfim, né, todas elas sempre trabalham com peças carry-over, certo? Uma coisa importante que eu acabei esquecendo, tá? Seguinte, segue a gente nas redes sociais, tá? Em todas as redes sociais, nós estamos em todas, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn principalmente, tá? YouTube também. No YouTube a gente tem uns conteúdos mais complexos, mais extensos, então vai lá, quer aprender bastante? A gente tem muito conteúdo que vai te ajudar a crescer na sua carreira, beleza? Ah, esses conteúdos seguramente vai acabar ajudando alguns amigos de vocês, então compartilha, ajuda a crescer o canal, né, o nosso canal aqui que é muito importante e vai ajudar muita gente que quer crescer nessa área de projeto 3D, beleza? E não se esqueça, aprender projeto 3D com peças complexas vai te ajudar a projetar qualquer tipo de peça muito mais fácil, beleza? Então vamos lá. Bom, uma dica importante aqui, a primeira dica de hoje, e aqui esse é um desafio real que todo projeto 3D ele passa, né? Ele passa na sua vida, é o seguinte: a primeira de cara, quando você vai desenvolver uma peça, geralmente as empresas elas trabalham com peças carry-over. O que seria peças carry-over, Anderson? É o seguinte: peças que já foram utilizadas em um outro veículo, em um outro projeto, e aí você acaba utilizando ela para poder partir de algum ponto, né? Fica muito mais fácil você partir de algo que já existe para criar algo novo. Então, a primeira dica é o seguinte: quando você está desenvolvendo um banco, por exemplo, um banco automotivo, você tem que respeitar os clearances que a indústria, que a empresa, a BMW, a Ford, a Volkswagen, enfim, determina. Então, o projetista 3D ele tem que ficar antenado com isso, certo? Então, o que acontece? Olha só, aqui eu tenho, por exemplo, o clearance, né? A distância, a gente chama de clearance, que é um termo, eu vou usar muito o termo da automotiva aqui, mas eu vou explicar ele, tá? O clearance, na verdade, nada mais é que a distância entre componentes, entre as peças, beleza? E é importante você ouvir esses termos que são utilizados nas indústrias, porque se você for partir para entrar nela, você já é um projetista de outra área, por exemplo, e quer entrar nela, você acaba já conhecendo os termos técnicos de cada uma, tá? Então vamos lá. Bom, eu quero saber se, ó, por exemplo, é, e a sacada, a grande sacada é a seguinte: você tem que se colocar no lugar do motorista aqui. Então você tem que ter a percepção, e isso é o mindset. Você vai perceber muito aqui na Dortec Academy que você tem que desenvolver bastante o seu mindset. O seu mindset é super importante. Você desenvolver uma percepção de alto nível, de um projetista já com grande experiência, isso faz com que você alavanque rápido na sua carreira, tá? Então isso é uma dica assim, super importante. Você precisa ter umas noções, desenvolver bastante o bom senso. Como é que é isso, desenvolver o bom senso? Vamos lá, olha só, eu vou te mostrar aqui uma coisa. Tá vendo esse banco aqui? Vou mostrar aqui agora essa banana aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre ela depois. Tá vendo essa banana aqui do meu banco? Ela tem uma distância do painel de porta que está em sólido aqui, né? Então só é uma proposta aqui só, ela está em sólido, não é uma casca ainda, enfim, tem estrutura metálica aqui dentro, mas é só uma proposta para volume. E aí, o painel de porta ele vai estar no limite aqui nessa região. E aí eu vim aqui, ó, por exemplo, eu quero fazer uma medição desse aqui, ó, desse extremo aqui da minha banana, né? Até essa minha superfície aqui paralela a ela. Bacana. Então eu tenho 39 milímetros, 39,8 milímetros, certo? Olha só. Aí, mas qual é a sacada? Pô, Anderson, mas eu vou botar só eu tenho que ter essa distância aí, mas por que eu tenho que ter essa distância aí? Cara, você tem que imaginar o seguinte: você tem, então tá aqui nessa região, certo? Você tem que imaginar que o motorista, em algum momento, vai chegar o banco para frente ou para trás. Por isso que o clearance, a distância, é importante nessa região, né? Porque eu vou tirar aqui a minha medição, então eu tenho aqui 40 milímetros mais ou menos. Será que a mão do motorista ela consegue entrar na lateral
da sua entre a porta, entre o painel de porta e a espuma, por exemplo, e o banco, né, do carro, na região da espuma ali, para poder levantar o banco para cima ou para baixo, levantar, suspender ou abaixar, ou jogar o banco para frente e para trás, ou reclinar o encosto. Então, tudo isso, você quando estiver desenvolvendo uma peça complexa como essa, você tem que entender, você tem que saber. Então, manter os clearances importantes, de certa forma que você perceba que o usuário, por exemplo, se fosse tivesse muito apertado, o motorista teria que abrir a porta e botar a mão. Ele teria que abrir a porta do carro, botar a mão na lateral e suspender o banco para cima e para baixo. Entendeu? Então, assim, são dicas importantes que você tem que. São técnicas que é super importante você ter. Bacana? Uma outra coisa, aqui não está ainda, né, que a gente está fazendo ainda, mas tá aqui, aqui deveria ficar o túnel, onde tem um câmbio central. E aí, você tem essa distância também entre o túnel, onde fica ali, né, o túnel é a parte de baixo do chassis, mas tem a peça central ali, que a gente bota, que tem o cup holder, né, o console no central ali, que você fica alojado o câmbio, a marcha e tudo mais. Então, todas essas distâncias são super importantes. Quer ver uma outra? Olha só, você imagina que aqui está sentado o motorista, certo? Depois a gente vai trazer o dummy, né, em um outro momento, e colocar o dummy para fazer as medições. Mas, por exemplo, eu tenho uma distância aqui, ó, a perna do motorista, ela não pode ficar muito perto, a barriga, que ela pode acabar, né, encostando, mesmo com o carro todo para frente. Aí você pode perguntar assim, Anderson, me fala uma coisa, mas como é que eu tenho várias pessoas que são, no mundo, no Brasil, a gente tem muitas pessoas que são grandes, pequenas, gordas, magras. Existe um dummy médio do homem e um dummy médio da mulher, certo? Então esse dummy, que é chamado, né, que é um boneco, fictício, ele tem as medições da estatura média daquele país. Ou seja, no Brasil, a gente tem um dummy médio entre o cara mais alto, o homem e a mulher, e o mais baixo. A mão também. Essa conta ela é feita justamente para que a mão média, né, consiga entrar e levantar o banco e subir. Então, esses são os pré-requisitos iniciais. E uma outra coisa, o carro ele é desenvolvido a partir do banco. Interessante isso, né? Interessante, né? O banco, o carro, ele é desenvolvido a partir do ponto H, que hoje a gente não trouxe o dummy aqui, mas na outra live eu vou trazer, que tem o que é chamado H point, que é o ponto central. Então, a partir dali é que o carro ele é desenvolvido, né? Ele sai de dentro para fora, certo? Então, beleza, a gente já viu aqui algumas dicas importantes, tem outras bacanas também que eu vou dar ao longo dessas lives aqui, mas vamos fazer uma avançar um pouquinho mais, tá? E aí uma coisa bacana, eu vou tirar a carroceria do carro, tá aqui, e aí a gente vai concentrar no banco agora, certo? Vamos supor que a meu time é o time de seats, né? Então é o time de bancos que eu estou desenvolvendo aqui. Bom, o meu time, eu como projetista 3D, eu vou desenvolver a capa e vou desenvolver a espuma desse banco. Bom, eu já falei que quando a gente desenvolve um carro, isso no mundo inteiro é assim, a gente pega as peças de carros anteriores, vai montando aquele Frankenstein todo, e aí, a partir dessa movimentação dos Frankenstein, vai montando o motor, enfim, né, bota o dummy, bota o ponto H, bota os bancos carryover, que é o caso que a gente está tendo aqui agora, e aí, beleza, montou tudo, botou a parte de estilo exterior, né, para ter o volume, carryover também, que depois vai ser substituído pelo design novo daquele carro, daquele modelo. Mas bacana. Bom, aí agora tem uma coisa interessante, é o seguinte, eu vou te mostrar aqui o seguinte, ó, eu tenho o meu banco, a minha estrutura do banco, tá aqui a estrutura do meu banco. Eu vou até deixar ele aqui de forma isolada, tá? Para a gente não ficar com muita peça aqui. Eu só vou deixar os seats. Bacana, só os seats, certo? Então, tem um detalhe, eu tenho aqui a minha estrutura do banco e eu tenho aqui a minha capa, o meu cover, o meu STO, né? Proposta de estilo. Eu tenho esse primeiro carinha aqui, ó, tá aqui. E eu joguei ele em cima, né, da estrutura do banco. Perceba que não casa. Percebeu? Não casa. Ó, não está casando aqui. Tá vendo aqui, ó, que a classe A do fundo aqui, ó, tá acabando antes, etc. Tá vendo? Ela não casa.
não está casando. Por quê? Porque justamente essa é uma proposta, é o chamado peças carry-over, no início do projeto. Então a gente monta todos os projetos, todas as peças, né, e aí acaba ajustando ela para desenvolver. E a gente vai brincar aqui agora, né, a partir dessa live aqui para frente, a gente vai começar a modelar, começar primeiro a gente vai fazer a parte de projeto, de conceito, e vamos, na sequência, também desenvolver essa peça para te ensinar algumas dicas, como é que você tem que trabalhar numa indústria tão complexa como essa. Beleza? Bom, a segunda dica é o design da espuma. Cara, olha só, ah, toda e qualquer empresa automotiva, ou nem precisa ser automotiva, tá? Por exemplo, banco de avião, por exemplo, né? É um deles também. Então, ela segue essa mesma linha de raciocínio que a gente está vendo aqui. Ó, uma coisa interessante. Eu tenho aqui, falei para vocês que são as peças carryovers, né? Bacana. Então, a segunda dica é o seguinte: quando você vai iniciar o modelamento da espuma, você só pode iniciar o modelamento da espuma quando você tiver a classe A definida, toda definida. Por quê? Porque a classe A é o cover, é a capa do banco do seu carro. Né? Então você está lá sentou no seu carro lá, você foi lá, você viu a capa, então a capa ela é desenvolvida aqui, ó, nessa região, é a primeira que a gente está vendo. Quem é que faz? É o pessoal de estúdio, de estilo. Ele faz usando principalmente a melhor ferramenta, na minha opinião, de superfície é o Ice and Surf, tá? Então eles fazem esse tipo de desenvolvimento. E aí a gente vai desenvolver espuma. Uma vez definido a espuma, que a gente vai fazer isso aqui, a gente vai primeiro definir, vai ajustar a classe A e depois a gente vai partir para a espuma. É, você precisa sair. Vamos supor que a gente já terminou e já fez a classe A. Bom, quando você vai fazer espuma, são duas dicas importantes aí que você tem que seguir. Bom, é o seguinte, a primeira, olha só, a primeira dica que você tem que ter, que você tem que saber, é o seguinte: a espuma, ela tem, vamos pensar assim, duas faces, né? A parte externa dela é superior, que não é classe A, mas a gente pode chamar de, né, a primeira face, e a face B de baixo, que é a que dá interface com o sheet metal. Beleza? Então eu vou fazer uma sessãozinha aqui, eu não tenho espuma, a gente não tem, porque a gente vai desenvolver, né? A gente não tem espuma aqui ainda, mas eu vou fazer uma sessão aqui só para te mostrar. E aí a gente ter esse bate-papo e eu conseguir mostrar para você. Então vamos lá, olha só. A importância de saber essa dica 2 é o seguinte: uma vez eu definido, e a gente vai falar um pouco sobre distâncias, tá? Depois da classe A para o sheet metal, é, eu tenho a minha classe A aqui, né, que é a minha capa, que é o que eu vejo lá no meu cover, minha capa lá no no carro, e eu tenho a distância dele, então tudo aqui embaixo vai ser espuma, tá vendo? Tudo embaixo da capa, ela vai ser espuma, justamente para quem for sentar, né, quem for, se acomodar no carro, não sentir o aço, né, na sua perna, enfim. E aí, o que é que você tem que fazer? Quando você for construir a espuma, você tem que respeitar o paralelismo entre a superfície da espuma e da capa, na parte superior. E na parte de baixo, a superfície da capa, perdão, a parte de baixo é a classe B, né? A superfície da espuma para o sheet metal. Então, por exemplo, quando eu for fazer, eu vou até mudar a minha seção aqui, ó. Vou colocar ela em Y, certo? Vou vir aqui, ó, para mostrar uma outra seção mais bacaninha aqui, ó. Pronto, aqui, pronto, beleza. Quando eu vier fazer minha espuma, então toda essa região aqui de dentro vai ser espuma, né? Então vai ser espuma. Beleza. Quando eu for fazer os detalhes da espuma, o recorte para ela assentar na capa, alguns projetistas acabam redesenhando, por exemplo, esse gap aqui, ó, por exemplo, aqui é o sheet metal, né? Então eu tenho um sheet metal aqui, e aí ele acaba fazendo esse detalhe, ele desenhando esse detalhe. Bom, você pode fazer isso aí, cara, é arriscado ele sair errado. Por que é arriscado ele sair errado? Você tem que usar a superfície externa do seu sheet metal para que ele fique paralelo, porque o assentamento, na hora que o operador for montar
a espuma, né, no banco, ele tem que casar perfeito. E você só vai, acredite no que eu estou te falando, você só vai garantir, você só vai garantir que essa montagem vai estar perfeita se você usar a geometria do sheet metal e a geometria da capa. Quando você for montar a capa, né, montar a capa na espuma, se for forrar ela, se ela não for um offset, ou seja, se você pegar a mesma superfície e der um offset, um gapzinho ali, né, só de uma folga, e você usar ela como uma geometria que você vai fazer espuma, você não vai estar casando de forma perfeita. Tá? Então essa é a segunda dica de ouro, assim, fantástico, que você tem que se ligar. Usa as superfícies das contrapeças para você fazer, nesse caso, a espuma perfeita, perfeita. Beleza? Então essa aqui é uma outra dica que é super importante aqui, tá? Bom, uma outra coisa importante aqui. A gente tem o ponto H, que ele não está aqui hoje, né, a gente tem um ponto H. O ponto H controla, eh, tudo do carro, né, do ponto H para fora, as medições, enfim. Só que ele controla uma coisa bacana também, tem uma dica de ouro aqui, tem uma dica super importante que eu vou segura mais um pouquinho, que eu vou dar só mais um pouquinho para frente ela, então fica até o final que você não vai se arrepender. Seguinte, agora chegou a hora de dar, cara, uma dica mais importante, né, que eu falei lá desde o início. E na próxima live, na quinta-feira, eu estarei com vocês aqui, né, nesse mesmo horário, modelando uma parte do banco. Então, ou seja, a gente discutiu aqui alguns pontos importantes, só que na próxima live eu vou modelar, eu vou começar a ajustar, né, a capa do banco com o sheet metal, usando o Ice Surf. Vou modelar junto com você, vou dar algumas dicas bacanas, né, de como tem que ser feito, vou dividir por seção e vou ajustar esta capa que está aqui hoje com o banco. Ou seja, ela é uma carryover, né, ela é um design proposta, só que agora eu preciso ajustar ele para que ele englobe toda a parte da estrutura, senão não funciona. Então, semana que vem, na quinta-feira, às meio-dia e 7 minutos, a gente vai estar de volta usando o Ice Surf, fazendo modelamento do ajuste das peças para que você desenvolva essas habilidades também, tá? Eu vou dar o máximo de dica que eu conseguir aqui com você. Beleza? Bom, e a terceira dica de ouro, que é que eu prometi desde o começo lá, é o seguinte: toda indústria, toda e qualquer indústria, ela tem um requerimento de conforto. Ou seja, quando você senta no banco, é o chamado DNA. Quando você senta no banco de qualquer carro, significa o seguinte, que você, se você sentar, é o chamado DNA da empresa, né? Então cada um tem o seu, a BMW, a Ford, a Volkswagen, a Fiat, todas elas têm. Você senta no carro, fecha os olhos e você sabe se você está sentado num Volks, num Ford, enfim. Isso é chamado DNA. Como é que a gente controla esse DNA? Esse DNA tem alguns critérios e um deles é o banco. Se você sentar no carro, e aí a gente pode fazer algumas sessões aqui, ó, por exemplo, e uma sessão de conforto, ela é super importante, porque a sessão de conforto, ela define, bom, como o próprio nome diz, né, o conforto. Mas, piadas à parte, é exatamente isso, fora de brincadeira. Quando você senta aqui, ó, suas costas, e aí perceba que eu tenho aqui, se eu tenho a classe A aqui, né, na frente aqui, ó, ela tem uma distância bacana aqui, eu tenho uma distância entre o sheet metal e a espuma. Concorda comigo? E aqui a mola também, ó. Eu tenho uma certa distância. Significa dizer que quando você sentar no carro, encostar as suas costas, você vai ter aquela sensação de conforto. Se você encostar no aço, você acaba sentindo um pouco de incômodo e tudo mais, certo? Mas se você se sentir, então cada empresa tem a sua seção de conforto. E aí, se você se liga na seção de conforto e consegue controlar bem essa superfície, você acaba você acaba definindo a seção de conforto que é para sua empresa, para a empresa que você trabalha.
certo? Então se liga na seção de conforto, mantendo o clearance, que é a distância mínima que a BMW, a Ford, a Fiat, a Volks, enfim, a Caoa, todas elas têm. Você vai definir ali, ele vai ter o requerimento lá, e aí você vai fazer esses ajustes, beleza? Então saber isso é super importante para que você consiga desenvolver bem aí nessa carreira como projetista 3D, tá? Beleza. Vamos lá. Bom, como eu falei, né, eu tenho uma surpresa para você que ficou até o final aqui e viu toda essa live hoje. Semana que vem a gente vai mexer um pouco mais técnico. Aqui eu falei muito de projeto, de técnicas de projeto, né? Como que você faz isso, como é que você define, como é. Estou trabalhando o seu mindset para que você desenvolva a percepção e as habilidades que grandes projetistas trabalham em grandes montadoras do mundo inteiro. E se você se prepara para uma empresa como, por exemplo, uma empresa como uma indústria automotiva, você está preparado para trabalhar em qualquer outra indústria no Brasil e no mundo. Pode ter certeza absoluta disso. Indústria automotiva é uma das mais complexas que tem. E você que está assistindo hoje aqui, essa live com a gente, posta quem postar maior conteúdo, maior perguntas, quem interagir melhor com esse vídeo que está aqui, que a gente vai postar aqui agora, né? A gente vai fazer a edição dele, vai postar. Quem interagir mais, quem fizer mais perguntas, quem comentar mais e compartilhar com os amigos, para poder a gente conseguir formar o máximo de projetistas possíveis no Brasil e fora do Brasil também, vai ganhar uma mentoria, um dia de mentoria exclusivo lá no meu grupo do Discord, aonde já tem centenas de pessoas tendo mentorias com a gente, estudando, treinando, enfim. Então, quem interagir mais, quem mandar comentários, perguntas, vai ganhar um dia de mentoria com a gente lá no Discord, beleza? Então, semana que vem, na quinta-feira, eu vou dar esse resultado do meu time, eu e meu time a gente vai ver e vai dar esse resultado para para vocês, tá bom? Fantástico aqui, a gente termina a live de hoje e olha só, te vejo na terça-feira com dicas exclusivas para evoluir sua carreira rapidamente como projetista 3D, beleza? Um abraço, te vejo na próxima terça, tchau, tchau.